Estamos caminhando aqui em meio a uma cobertura vegetal secundária de cerrado. E quando a gente diz secundária, significa dizer que essa área onde nós estamos caminhando, por algumas dezenas de anos, esteve pelada, sem cobertura vegetal, e que aqui existia uma mata de cerrado, uma vegetação de cerrado e, consequentemente, com centenas, pelo menos 300 espécies de plantas a nível de árvore, arbusto e relva. E, consequentemente, a flora, a fauna presente aqui seria uma fauna tal qual a oferta de alimentos pela presença do grande elo do ciclo alimentar da vida na Terra, que é o vegetal, a cobertura vegetal. E nós estamos caminhando aqui, como a gente disse, nessa mata, onde predominantemente só existe quatro plantas vivas, das 300 espécies que a gente citou. Chegamos aqui num cardeiro, onde o gado comeu a casca com espinho e tudo. E ele vai morrer, logicamente, porque não vai processar a fotossíntese. Outros cardeiros cortados recentemente, outros cortados há mais tempo. E à medida que o homem vai cortando o cardeiro e vai diminuindo a oferta de chuvas, e o clima vai se tornando mais hostil, nem o cardeiro consegue sobreviver. Não consegue viver. Aqui mesmo, esse mesmo, apesar de estar morrendo, o homem ainda cortou os galhos que surgiram aqui recentemente. Esse está decretado a sua morte. E a gente mostra isso aqui porque isso se repete. A gente sabe que esse ano 2021 não teve chuva suficiente aqui para nascer pasto para o gado comer por mais de um mês. Ou seja, durante a chuva, quando as chuvas são bastante intensas e molham a terra, algumas sementes germinam desse pasto e aí cresce e o gado vai comendo o pasto antes que ele bote sementes, de forma que dentro de poucos anos aqui não terá semente nenhuma de pasto, porque o animal vai comendo as sementes, ou seja, comendo a fonte das sementes, que no caso é o pasto, o capim, ou outro tipo de gramínea. E o fato é que a semente não tem semente para germinar, mesmo que chovesse. E a gente sabe que a tendência do clima aqui é ficar cada vez mais grave, mais agressivo, já é um problema mundial. E mais aqui a gente vê um cardeiro onde o animal comeu a casca com espinho e tudo. Certamente está com uma morte decretada. Não é morte de vez, como se tivesse comendo estricnina, não, mas os espinhos vão perfurar o intestino do animal e ele vai adquirir doenças, infecções, etc e tal. E a gente vê que aqui não tem saída, porque o homem ainda está naquela mentalidade do homem das cavernas, onde é só explorando e nada volta de volta. E a gente continua caminhando aqui dentro dessa pequena vegetação. A gente diz pequena porque é secundária, porque se aqui fosse uma mata virgem de cerrado a gente não conseguia nem entrar, porque o cerrado nordestino é o principal cerrado do Brasil, diferente do cerrado lá na região sul, na região centro-oeste, onde as plantas, as árvores são dispersas, embora o terreno seja totalmente coberto de gramíneas e plantas rasteiras. Mas aqui não, aqui era coberta de árvores e arbustos, que quando verdes, vivos, fechavam a sombra em cima e as sementes das gramíneas não conseguiam nascer na parte de baixo por causa da concorrência de luz, de água, de ventilação. Estava sendo tomado pelas árvores, a copa das árvores de arbustos. E a gente continua andando nessa tristeza e vê essa danação de seixos, pedras pequenas, que é consequência do desmatamento que aconteceu aqui durante muitos anos e a exploração desse solo por parte do maquinário do homem para a agricultura. E o fato é que o solo foi embora e apareceu as pedras que estavam no subsolo. Essas pedras não existiam aqui. Elas apareceram depois que o homem eliminou o solo. E não foi só ele apenas facilitou, porque a gente sabe que ao liberar o solo num terreno desse mais ou menos inclinado, a erosão eólica dos ventos e a erosão pluvial
vão arrancando o solo e levando para as baixadas, para Soria e aos açudes, por exemplo. E a gente vê o desastre. Nada é feito aqui para mudar esse quadro. Tudo que é feito aqui é para se agravar cada vez mais. Estamos concorrendo decisivamente para a extinção da vida e transformar isso aqui em deserto. Algo mais a acrescentar? Para um bom entendedor já basta.